Saravá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo que tem a finalidade de divulgar os conhecimentos da nossa Umbanda. Então, hoje nós temos um tema que é muito pertinente, que é o ritual do fogo. O que ele significa e qual a finalidade que ele se propõe. Antes de nós falarmos sobre ele, eu gostaria que vocês, aqueles que estão chegando agora no nosso canal, que já façam a sua inscrição, deixem o seu like depois se gostarem do vídeo e acessem o sininho para receber as notificações quando tem um vídeo novo. Bem, o ritual do fogo, ele é feito nos terreiros de uma maneira muito singular. E hoje aqui nós vamos demonstrar de algo bem simples a sua execução. Quero dizer também que aqueles terreiros que não o fazem, não quer dizer que estão equivocados ou errados, não. Cada vertente, cada raiz tem o seu procedimento. Então, em primeiro lugar, o que é o ritual do fogo? O ritual do fogo serve o quê? Para que a gente possa desagregar energias que estão acumuladas no terreiro através de várias e várias giras num ano inteiro. Então, esse é o propósito de higienizar, de limpar o templo, o terreiro, a choupana, nesse sentido, para que ele fique limpo completamente. Ah, mas Pai Gilberto, a gente faz defumação. Ah, defumação é ótimo. E ela resolve essa questão, com certeza. Ela é eficaz. Mas para vocês terem uma ideia, nós aqui no Templo Luz do Caminho, nós fizemos a defumação no início das giras e também no final das giras para limpar o terreiro. Mas, e por que então o ritual do fogo que nós fazemos ainda se a gente faz a defumação no início e no final de cada gira? Porque sempre fica o resíduo do resíduo. E esse resíduo do resíduo pode justamente criar um ambiente muitas vezes não satisfatório dentro do próprio terreiro. Sabe aquelas pequenas picuinhas que às vezes começa a surgir alguma coisa, poderão ser provenientes disso. Porque cada consulente que chega às vezes com seus acompanhamentos que são autorizados pelos Exus entrarem, mas muitas vezes chegam o quê? Com larvas astrais, com um corpo completamente pesado, com várias insurgências espirituais. E isso tudo aqui numa gira, é feito o quê? É feito o descarrego, é feito os trabalhos, né? É feita a limpeza pelas próprias entidades e depois a gente ainda faz no final da gira outra defumação. Mas para vocês verem que isso é importante justamente para higienizar o templo ou o terreiro. Então isso é de extrema importância naqueles que o fazem. Eu sei que muitos fazem. É interessante também que, como agora os terreiros, talvez a sua grande maioria, estão reiniciando novamente os trabalhos depois de janeiro, fevereiro, uns antes, outros somente agora, outros só depois da quaresma, né? Que tem, é bom fazer isso antes dos trabalhos que se iniciam. Então, é fundamental isso para que haja um equilíbrio energético dentro do terreiro. Ah, mas e um ponto de pólvora também não resolveria? Resolve. O ponto de pólvora também resolve. Só que o ponto de pólvora tem o seguinte, como ele é de uma dimensão que ele expele todas as moléculas que existem no terreiro, todos, por assim, a virulência que tem no terreiro, ele muda a aura do terreiro pela sua fortaleza daquele impacto da queima da pólvora. E daí há a necessidade de quê? De criar novamente um ambiente dentro do terreiro, da egrégora do próprio terreiro. Então, é por isso que o ponto de pólvora ele não é feito seguidamente, porque senão tem que justamente recompor novamente, de tão forte que é o ponto de pólvora. O ritual do fogo, ele está nesse intermediário, ele não é tão forte como a pólvora, mas resolve, e ele é um pouco mais incisivo
no seguinte sentido da defumação, porque ele queima o resíduo do resíduo. Então nós vamos agora, eu vou demonstrar rapidamente como é que isso funciona, né, dentro desse sentido. Eu vou pegar aqui uma haste, nós temos aqui uma haste de ferro aqui, que pode ser adquirida. E nós temos aqui na ponta fixado um algodão embebido em álcool. Tá? Então aqui está a haste e aqui está o algodão embebido em álcool. Aqui, no nosso caso aqui, nós temos uma presilha que logo já prende o algodão. Mas se você não quer fazer com a presilha, você pode o quê? Pegar a haste, pegar o algodão, embeber no álcool e depois amarrar esse algodão com arame forte. Você se certifica que ele está bem forte, para o quê? Para que o algodão, depois que estiver queimando, ele não caia, né? Não caia ou então, né, cair no chão e pegar fogo em algum elemento do terreiro. Então isso é muito importante. Mas se fizer, isso é bem simples, esse procedimento não tem problema nenhum, não há. Você pode, claro que antes de fazer isso, você tem que o quê? A sua casa de força, a sua tronqueira com os Exus já firmados, o seu congá confirmado, aqueles que não trabalham com Exu, pode ser só o congá confirmado, com certeza as entidades, os caboclos vão dar todo o amparo. E esse ritual ele é feito também em conjunto com o quê? Além dessas firmezas que já está na casa de força, como no congá, esse ritual é feito com os cânticos de Umbanda, de desagregação. Então tem vários pontos de quebra de demanda, tanto da linha dos orixás como de Exu. Então você é que vai escolher, ou seja, firma a corrente, né? É escolhido um dia propício para isso, né? De preferência se faz numa lua cheia ou minguante, que ela absorve mais rapidamente as energias, mas dependendo das circunstâncias e muitas vezes as próprias entidades, elas pedem em qualquer lua devido ao acréscimo de energia, o acúmulo de energia negativa que tem no terreiro. Então muitas vezes é urgente. Quando é que se pode fazer isso além do começo? Olha, sempre quando até as entidades pedirem de fazer, porque é o momento de renovar as energias dentro do terreiro. Mas é também de bom ouvido, se quiser ter durante o ano inteiro, de fazer de 2 a 3 vezes também, para manter, né, o equilíbrio harmônico do templo. Então isso é muito importante. E qual é a melhor época daí para fazer? Pode-se fazer em qualquer momento, mas eu indico também, e nós aqui procuramos fazer quando a gente faz mais de uma vez, na entrada ou no final de uma estação. Nós temos 4 estações, né? Outono, inverno, primavera e verão. Então, nessa troca de ciclo, que é uma troca também de energia, né? Que comando o nosso tempo e espaço, então é muito interessante fazer também nessa época. Mas como eu falei, dependendo da urgência, da conveniência, da sinalização das próprias entidades. Pode ser feito também, muitas vezes, o seguinte: se você já tem uma corrente formada, uma corrente já bem fixada, e que você tem confiança e que as entidades também assim o fazem, pode ser feito sem a incorporação. Geralmente se faz com os próprios guias comandando esse trabalho, que é o ideal. Daí não tem nenhum problema, tem uma entidade chefe que comanda, tem tanto da parte de fazer com os caboclos ou com os senhores Exus, com as entidades mediunizando os seus médios, os seus cavalos, como a gente diz na Umbanda. Importante, depois de feito todo o ritual, que a gente pega essa vareta com o fogo ardendo e vai fazendo em todo o espaço do templo, do terreiro, da choupana, né? Sempre dos fundos para a frente, a limpeza. É muito importante, depois de acabar a limpeza, determinados terreiros já têm determinados locais específicos, né, de entrega dessas demandas, dessas energias,
que são consagradas a Exu. Então isso lá pode ser despachado, por assim dizer, lá. Então isso pode ser colocado lá. Ou também, e também é muito importante, que se não tiver isso, que pelo menos a pessoa pegue o quê? E que essa vareta fique enterrada, fique fincada na terra, para fazer o escoamento na terra, o fio terra, como é chamado mesmo, ou seja, deixa queimando o algodão, né, até o final com a vareta fincada na terra. Isso é muito importante também para fazer. Importante também fazer mais de uma vareta, porque às vezes tem 2, 3 entidades que vai fazer, e outras ainda de reserva, porque se o ambiente muitas vezes é muito espaçoso, é amplo, talvez, né, uma vareta ou 2, 3 para fazer todas, as dependências do templo em si, onde ocorrem as giras, mas também as dependências onde é que são conjugadas ao templo, ao terreiro, à tenda, muitas vezes a recepção, outros espaços. Então, para que as entidades não tenham uma interrupção no trabalho, então se deixa 2, 3 varetas dessas aqui de ferro já preparadas, né, e que só vai embebecer na hora com o álcool. É bom embebecer com o álcool, mas não é ensopar, quero deixar bem claro, também para não escorrer o álcool pela vareta. Se pega assim e depois o que se faz? Se aperta o algodão e se tira o excesso de álcool e deixa só ele umedecido. E ele vai pegar fogo tranquilamente, como eu vou fazer assim agora aqui. Por favor, aqui, vamos acender isso. Pronto, aqui está ele aceso aqui, ó, tá vendo? E daí agora se pode fazer esse movimento, né, que as entidades fazem e tal, para ter justamente essa egrégora mais pesada seja dissipada. Então isso é muito importante para que tudo isso faça. Então eu vou te pedir agora, Romário, para levar para lá, que o pessoal já viu como é que é feito, né? E nós vamos... Então isso é muito importante. Uma pergunta que muitas vezes me faz, pode fazer isso em casa para limpar a casa? Pode, com determinado cuidado, também com uma corrente, enfim, pode ser feito. Mas é um pouco diferente em casa e eu vou demonstrar isso para vocês no nosso próximo vídeo. Por quê? Porque se faz geralmente em casa essa limpeza e também se aproveita também para consagrar aquele ambiente da casa. E a consagração desse ambiente da casa com as forças telúricas dos orixás é muito importante. Isso é um outro processo, que é feito conjuntamente daí com essa limpeza no lar de cada um. Ou seja, consagrar com boas energias para que aquela casa também fique protegida. Então isso é muito importante. Então a consagração, a imantação da casa também é muito importante. No terreiro não há necessidade disso, porque o terreiro já é imantado, já é consagrado, quando ele é feito, né? Agora as casas, às vezes dos médios ou de alguém da assistência, não tem essa consagração. 99% às vezes não tem. Então é bom fazer também essa consagração nesse dia da limpeza. Mas isso daí eu vou deixar para um outro vídeo, para falar isso para vocês, como é que se faz essa consagração e essa limpeza também na casa, que é similar daí com o ritual do fogo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe os seus comentários e se vocês tiverem também sugestão de outros temas que querem ser abordados, mande para nós, que nós vamos ler todos os comentários e responder da maneira do possível. Luz no caminho, paz no coração, axé, saravá.